bem-vindo a mais uma aula sobre o trato de criaturas mágicas. Hoje, nossa aula vai ser sobre Fawkes, a Fênix. Fawkes é a Fênix fiel companheiro de Dumbledore. Companheiro no masculino, porque Fawkes é uma Fênix macho. Nós o vemos pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, onde pouco depois ele explode e morre, fazendo com que Harry cague nas calças. O que é totalmente razoável, na verdade, uma vez que ele achou que tinha matado o animal de estimação do bruxo mais poderoso do mundo. Isso, claro, foi antes dele descobrir que a Fawkes, na verdade, tem poderes regenerativos e ressurge das cinzas após sua morte. Mais tarde, nesse mesmo filme, Fawkes luta contra o Basilisco, cega ele, cura o Harry do veneno de Basilisco e ainda carrega todo mundo pra fora da Câmara Secreta. Ou seja, turma, a gente pode concordar que Fawkes é o verdadeiro herói desse filme. Falando em Câmara Secreta, turma, eu acho que eu já fiz quase todas as criaturas desse filme, hein? Se não me engano, falta só o Aragog. Quem sabe em breve, né? Confere lá no meu Instagram. Ok, turma, vamos lá. Primeiro eu usei papel alumínio e fita crepe para fazer o esboço do corpinho do Fawkes. Eu quero deixar as asas dele numa posição elegante, mas também imponente, como as aves fazem, por exemplo, quando estão intimidando alguma presa ou então quando querem espantar algum predador. Eu me baseei na estrutura corporal de um abutre, que foi inclusive a inspiração que os artistas usaram para criar o Fawkes. Eu demarquei onde ficariam as penas para verificar se está tudo certo com a estrutura do relevo. Depois eu usei massa corrida para revestir toda a base onde eu vou aplicar a cerâmica fria. Antigamente eu usava cerâmica fria direto na peça, mas a massa corrida é bem mais barata e depois de seca ela fica bem sólida, então fica a dica aí. Depois de seco eu lixei para deixar a superfície lisa. Daí eu demarquei de novo o desenho das penas para poder aplicar a cerâmica fria. Então vamos começar logo pelo mais complicado, as asas. Fui colocando pena por pena em seu lugar, usando as estecas para manter o formato e depois criar os vincos das penas. Cada conjunto de penas tem a sua função e direção que tem que ser respeitada, para no final a gente ter um resultado harmonioso, ao invés de só um aglomerado de penas. Ok, turma, com isso feito, vamos fazer a cauda. Turma, eu sei, uma das melhores cenas de Harry Potter é a Ordem da Fênix, mas não é por isso que eu trouxe essa cena aqui não. Nesse frame aqui, a gente consegue perceber que a cauda da Fawkes é composta por longas penas, cada uma com angulação e direção diferente. Então, para fazer a cauda, eu usei papel alumínio e moldei a estrutura base que eu queria no final. Fui aplicando cerâmica fria por cima e criando a textura das penas. Agora, turma, antes de fixar a cauda na peça, eu vou fazer a estrutura de aço que vai por dentro da peça inteira, vai passar pelas patas, pelas garras e vai se tornar o puleiro. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, você não devia ter feito isso muito antes, tipo lá no começo? A resposta é muito simples, turma, sim, devia. Agora sim, com tudo bem firme, eu posso fixar a cauda e mesclar ela com algumas outras penas. Agora vamos fazer o peito. Como eu quero que o Fawkes tenha um ar bem imponente, eu vou fazer um peito bem bufante mesmo, bem cheio.
Ok, classe, com isso feito vamos fazer as patas. Mas antes, vamos primeiro montar o puleiro. Como vocês sabem, o puleiro do Fox é bem icônico, né? Você pode até não lembrar exatamente como ele é, mas de cabeça você tem uma noção básica. E eu não vou fazer o puleiro idêntico ao do filme, mas eu quero manter a mesma estética que o do filme tem. Então para isso eu vou usar a tampa dessas canetas de hidrocor para fazer a base onde o Fox se apoia. Agora por cima disso vou criar as patas. É bem característico dessas aves de grande porte que as patas tenham bastante rugas. Então aqui, turma, eu vou usar algo bem afiado para ir criando essas rugas. E mais tarde a gente vai colocar as garras. E por final, mas não menos importante, a cabeça. Eu comecei criando a textura do pescoço. Depois trabalhei um pouco no bico. E depois na região dos olhos. E as penas ao redor do rosto. A crista do Fox também é extremamente importante. Eu quis deixar ela bem cheia e exagerada como a do filme. E colocar aquelas 3 penas icônicas que ele tem no topo da cabeça. Para as garras eu usei alguns palitos de dente. E para finalizar o puleiro, eu fiz algumas pecinhas com cerâmica e usei alguns tubos de caneta e mais algumas tampas de caneta hidrocor. Eu queria muito que na base, turma, tivesse sobras de algumas cinzas, né, para simbolizar o renascimento do Fox. Então eu fiz alguns montinhos usando cerâmica fria e também papel higiênico molhado com cola. Depois eu joguei por cima uma mistura de gesso com cinzas de verdade só para dar aquele chance. E agora com a escultura pronta, vamos para a pintura. Eu comecei pintando o corpo do Fox com um vermelho bem escuro. Enquanto isso secava, eu pintei o puleiro, as garras e as cinzas com um marrom escuro também. Depois, com um tom mais claro de vermelho, eu fui pincelando levemente por cima das penas para trazer os detalhes e exaltar os relevos. Agora com o amarelo eu vou pincelar o peito, parte interior das penas da cauda, e as penas mais próximas do rosto. Eu também vou realçar algumas penas das asas. Com bem pouca tinta no pincel, eu vou pincelar o dourado por todo o puleiro. O marrom escuro por baixo é muito importante porque ele realça mais ainda o dourado por cima e dá esse efeito de ouro velho.
Aqui eu diluí um pouco de marrom escuro na água e pincelei por cima do rosto. Essa técnica é importante para dar um efeito de sombra, porque a tinta diluída se acumula nos vincos e cria mais profundidade. Estão notando? Aqui para as listras das penas, eu também usei um preto bem diluído em água. Reparem, turma, como o preto do olho faz toda a diferença, dá vida para a peça. Para dar aquele brilho leve na ponta do bico, eu pincelei um pouco de cola diluída em água. E para dar o brilho dos olhos e das garras, eu usei cola branca. E essa foi a aula de hoje, turma. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixa o like e comenta aqui pra mim também. Aproveitando que você tá aqui, se inscreve no canal. E se você quiser ver meus outros trabalhos, entra lá no meu Instagram que tá tudo lá. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. E é isso, turma. Até a próxima aula. Classe dispensada. Tchau.